Boa noite, a paz do Senhor. Que bom estar aqui mais uma vez. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel. Vamos chegando aí. Vamos ouvir tudo quanto Deus tem para falar conosco. Uma boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Os irmãos vão chegando. Glória a Deus. É uma alegria, um prazer poder estar com vocês mais uma vez. Poder compartilhar, né? As boas novas. Compartilhar aquilo que Deus quer falar conosco na noite de hoje. Graças a Deus, mais uma noite em que Deus nos permite ser boca de Deus aqui, através dessa live, que Deus alcance a sua vida. Glória a Deus. Eu orei ao Senhor de manhã, esta madrugada, pedindo ao Espírito Santo que me desse uma palavra para ministrar hoje à noite. Deus abençoe a todos os irmãos. A paz do Senhor, irmãos de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Nordeste inteiro, São Paulo, capital, São Paulo, interior. Que Deus seja louvado e abençoe a tua vida, rica e poderosamente. Ao final dessa ministração, vamos fazer uma oração a todos os pedidos. Eu quero dizer aos irmãos que, infelizmente, eu não consigo atender a todos. Não consigo. Eu tenho 3 Instagrams. 3. Mas os mais usados são os 2. E eu recebo o dia inteiro pedidos de oração pelo Messenger também. E a gente tenta atender a todos, mas tem hora que eu não consigo. Não é? Mas Deus sabe de todas as coisas e sabe da sua necessidade. O importante é que nessa noite você abra o seu coração, abra os seus ouvidos para ouvir a palavra que Deus tem para te dizer na noite de hoje. Que o nome do Senhor seja glorificado. Deixa eu abaixar aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. No livro de 2 Samuel, capítulo 9. É uma mensagem muito conhecida, mas é o que Deus colocou no meu coração de manhã. Irmãos do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Goiânia, Brasília, DF. Segundo o livro de Samuel, capítulo 9. Eu tenho uma outra versão aqui que eu gosto muito, eu gosto de mudar de Bíblia, não é? Eu gosto de mudar de vez em quando. Eu estou com 3 Bíblias aqui na minha frente. Vamos ver que essa noite o Espírito Santo possa falar ao seu coração de maneira tremenda, e vai de encontro com a necessidade da igreja. Irmãos, deixa eu falar para vocês. Eu vou começar a ser divulgado uns trechos de mensagem, tá? No YouTube. Nossos parceiros vão estar nos ajudando para fazer isso. No canal Mulheres de Fé. Vamos estar deixando sempre uma palavra, uma reflexão para o dia a dia, para o seu elevo espiritual. Deixa eu pegar aqui uma Bíblia que eu gosto mais dela. Bora lá. 2 Samuel, capítulo 9. Espírito Santo de Deus, venha tomar direção nessa noite. Venha colocar as suas palavras nos meus lábios, o que o teu nome seja glorificado. Nos diz assim o texto. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade? E por causa da minha amizade com Jonatas, então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Ele disse: sou teu servo. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, porém aleijado de ambos os pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com seu rosto em terra.
Mefibosete perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertencia ao seu avô Saul, e você comerá comigo à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolve ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à sua família. Você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra para você. Você trará a colheita. Vou repetir: você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do Senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Amém? Que palavra abençoada. Que mensagem maravilhosa para a noite de hoje. O que eu acho lindo é que Deus, ele não esquece a sua aliança. Ele não esquece. Davi procurava alguém para abençoar. Ele tinha uma aliança com Jonatas, filho de Saul. E ele disse: quando eu me tornar rei, eu vou me lembrar de você, Jonatas. Só que Jonatas não estava mais vivo e nem Saul, mas sobrou este moço chamado Mefibosete. A aliança de Davi com Jonatas inclui todos os filhos. Não deu tempo de Mefibosete exercer o seu direito como príncipe, como filho, neto de um rei. Houve uma situação que lhe oprimiu e que proibiu dele ter essa liberdade de usufruir o que Saul e Jonatas tinham deixado. Quem foi Mefibosete? O neto do rei Saul, filho de Jonatas. Ele tinha linhagem real. Nasceu um berço de ouro, cercado de riqueza, pompa e glória. Quando aconteceu o fato de ele cair do colo da sua ama, ele só tinha 5 anos. E a vida desse moço foi viver fugindo. A vida dele já começou com fuga, medo, dor e humilhação. Isso está registrado em 2 Samuel, capítulo 4. Mefibosete era um retrato de um homem ferido, um homem caído no seu pecado. Todos nós um dia fomos Mefibosete, caído no pecado. Um homem que teve a vida marcada pela dor. Perdeu a graça divina. Talvez, quem sabe, essa noite, alguém que esteve na casa do rei. Quem sabe, essa noite, Deus começa a falar com alguém que desfrutou das coisas do rei e caiu da graça divina. Mas essa mensagem vai alcançar várias situações, em nome de Jesus. Eu pediria aos irmãos que prestassem atenção na palavra. Eu sei que você quer fazer um pedido de oração, mas preste atenção, porque você pode se distrair um pouquinho e deixar de ouvir o que Deus quer falar contigo. Deus sempre quer abençoar alguém. Deus sempre quer abençoar alguém. E o rei, quando assumiu, a primeira coisa que ele fez: há alguém da casa de Saul para que eu me lembre? Alguém. Ziba era empregado. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E chamaram ele para vir até Davi. Ele disse: é você, Ziba? Ele disse: sim, sou eu. Há alguém aqui da casa de Jonatas que eu me lembre?
E ele fez questão de falar do problema nos pés de Mefibosete. O que eu acho lindo é que Deus, na sua graça infinita, na sua misericórdia, ele olha para alguém e diz assim: eu não quero saber dos seus defeitos. Eu quero me voltar com graça para você. Eu quero usar de misericórdia para com a sua vida. Porque sempre alguém vai querer apontar os nossos erros. Mas fulano fez. Fulano caiu. Aconteceu isso, isso, isso. Deus não está preocupado com isso, não. Porque o cair é do homem. É do homem o cair. Claro que não justifica você ficar caindo. Mas o levantar é de Deus. Quem levanta é Deus. Mas ele perguntou: aonde está? Eu não quero saber do defeito dele. Ele está na casa. Está lá em Lodebar. Terra sem pasto. Uma terra agrícola que não tinha pasto. Como sobreviver no meio disso tudo? Terra do esquecimento. Que significa vendido. Você já se sentiu assim? Esquecido, vendido? Completamente esquecido? Uma terra árida, esquecida. Mefibosete doente. E ele aleijado de ambos os pés, porque numa guerra ele caiu do colo da sua ama. Louvado seja Deus. E o rei disse: manda chamar ele. Quando chega o tempo de Deus, não importa o que está acontecendo, quais são as circunstâncias. Mefibosete estava com medo. Ele pensou: como que eu vou morrer? Eu não tenho mais história para contar. Ele cresceu com esse trauma. Ele cresceu com esse medo. E Deus quer libertar pessoas nessa noite do medo. Síndrome do pânico. Uma irmã me chamou, me deixou um recado, que está sofrendo com síndrome do pânico. Mefibosete estava com medo de encontrar com o rei. Ele pensou que iria morrer. Mas Davi ministra, não medo, não morte, mas ministra a graça divina. Ele não quer humilhar. Porque um rei jamais chamaria alguém com os pés aleijados para sentar à mesa. Tem crente, eu não consigo. Irmãos, eu teria tudo para ser uma pessoa traumatizada. Eu vi o meu pai morto. Eu vi o meu pai morto na beira da sarjeta, coberta com lençol, assassinado. Eu tinha tudo para ser uma mulher traumatizada, cheia de medo. Graças a Deus. Na noite da morte do meu pai, estávamos voltando da igreja. Minha mãe já era convertida. Eu entendo por que crente deixa se levar por traumas. Meu Deus! Eu tinha tudo para ser uma criança revoltada, cresci sem pai. Só minha mãe, os meus tios e minha avó cuidando de nós. Eu tenho medo, mas o que é isso? Medo, tem medo que é um demônio. Sabia disso? O medo te paralisa. O medo não deixa você alcançar as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Então se liberta nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se liberta. Compartilhe essa live com alguém essa noite, é muito importante. Deus me trouxe essa palavra porque tem pessoas que precisam ser libertas. Aleluia, pela palavra de Deus. É a palavra que restaura, que limpa, que cura, que transforma, que salva. É a palavra que nos leva à verdade. Eu tinha tudo para ser uma mulher traumatizada. Ter traumas do passado. Você deixa de viver o hoje, deixa de alcançar as bênçãos de Deus hoje para ficar presa ao passado. Então nessa noite você precisa quebrar esse vínculo. Você precisa dizer para o passado: eu não aceito você na minha vida. Você tem que desligar esse vínculo em nome de Jesus. Não é para viver isso. Não pode um cristão que foi comprado no sangue de Jesus, que um dia aceitou a Jesus como salvador da sua alma, dizer que tem medo, trauma do passado. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, isso não está certo. Está fora dos padrões da Bíblia. Uma vez liberto, verdadeiramente sereis livre. Se o Filho vos libertardes, a Bíblia é quem diz: verdadeiramente sereis livre. Então nessa noite, pega essa palavra para a tua vida. Eu tinha tudo para ter medo.
ver o meu pai estendido, banhado em sangue, à beira de uma avenida, de uma rua, na zona sul de São Paulo. Eu teria tudo para ser uma mulher traumatizada. Graças a Deus, eu sou liberta pelo sangue do Cordeiro. Nunca carreguei trauma nenhum. Nunca, louvado seja Deus. Nessa noite, Deus está falando com você, minha irmã. Você deixa de viver a graça de Deus. Você deixa de desfrutar daquilo que Deus tem um banquete para a tua vida, presa a um medo, porque se torna um demônio. Quebra essa malignidade, quebra essa legalidade. Não dê legalidade a isso, não. Você é livre, liberta em nome de Jesus. Aleluia. Deus quer restituir pessoas essa noite. Restituir a alegria da salvação. Restituir o prazer de servir ao Senhor. Restituir a alegria de ser um servo de Deus. De frequentar os cultos e de ir para a casa do Senhor. Aleluia. Deus quer te tirar de Lodebar. Te tirar desse estado de tristeza, de angústia, de frustração. Essa marca ruim na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está chamando vidas essa noite para serem transformadas. Essa palavra não é só para não crentes, é para crentes também. Que tem crente que tem medo do escuro, tem crente que tem medo de gato preto, tem medo da sexta-feira 13. Misericórdia! É inadmissível isso. Eu não consigo pôr na minha cabeça, eu não consigo aceitar. Tem medo de um vizinho que é espírita. Eu já morei em frente de centro de macumba. Eu tive vizinhos que batiam os atabaques no fundo da minha casa. Nada nos atingiu, porque o sangue de Jesus nos guardou e nos libertou. Tivemos vizinho que era espírita à direita, a outra vizinha da esquerda também era macumbeira, a da frente também frequentava centro, a dos fundos era do candomblé. Jesus nos deu vitória, aleluia. Nunca nada nos atingiu. O Senhor nos guardou debaixo do sangue de Jesus. Não é para ter medo. Nós temos que mostrar para os homens, para as pessoas, que nós somos servos de Deus vivo e Ele tem poder de nos libertar. Davi representa Deus. Mefibosete começa a ser tratado como filho. Aleluia. Olha que coisa gloriosa. O cuidado de Deus, o amor de Deus para com a sua vida. O amor de Deus, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Chegou o dia do encontro. Esse moço cresceu com traumas. Cresceu com tristeza. Era neto de Saul. Mas quem ia se lembrar dele? Mas Deus não esquece de ninguém. A bondade de Deus. Sabe por que você está aí agora? Bondade e misericórdia de Deus nos seguem todos os dias. A bondade de Deus é um dos mais temas desse capítulo. Significa misericórdia e um favor do Senhor com os que não são merecedores. Paulo viu essa bondade de Deus na vida de Jesus Cristo, na sua obra na cruz do Calvário. Pelo modo que Davi tratou Mefibosete, aleluia. Ele prometeu a Jonatas que quando fosse rei, iria se lembrar da sua casa, aleluia. E quando ele exerceu, aleluia, essa função, ele se lembrou, não apenas cumpriu a sua promessa, mas o seu dever. O segundo tema importante disso aqui, desse capítulo, a grandeza do rei Davi. O nome Davi é usado sozinho 6 vezes nesse capítulo aqui. Aleluia. É chamado de rei. E ele manda chamar, ele diz assim, tem alguém, eu tenho uma aliança. Os pés de Mefibosete eram quebrados, mas a aliança de Deus não foi quebrada. A aliança que ele fez com você, comigo, a aliança que ele fez com Abraão, aleluia, que toda a família, todas as famílias seriam benditas, o nome dele, essa aliança não foi quebrada. Mas para Mefibosete, que vivia longe do palácio, ele tinha sangue real, ele tinha direito real, mas ele pensava que os dias terminariam, ele não conseguiria nunca ser lembrado por alguém. Mas Deus é tão maravilhoso que o dia do encontro, Deus marcou esse encontro com você hoje. Deus marcou esse encontro com a tua vida, meu irmão, minha irmã. Eu sei que o número de pessoas é maior com mulheres, mas eu digo para os irmãos, vocês podem assistir Mulheres de Fé, não tem problema, aqui não tem preconceito nenhum. É uma palavra de alegria e de vitória para a sua vida. Mas o que eu acho lindo é que chegou o dia do encontro. Chegou o dia do encontro, aleluia. O dia de lembrar-se de Mefibosete. Chegou o dia de alguém lembrar-se. O rei, aleluia, se lembrou de Mefibosete.
Ele disse, alguém aqui? Disse, Ziba se apresenta, era um servo. Mas a primeira coisa que Ziba fez, olha, ele é doente dos pés. A rejeição é a pior dor que você pode sentir. Rejeição, medo, trauma. Ao contrário do que acontece na lógica humana, Davi faz um convite irrecusável. Ele manda chamar o jovem Mefibosete, filho de um grande amigo. Aleluia. Os seus pais morreram no campo de batalha. Mas antes disso, antes desse acontecimento, havia uma aliança. Havia uma aliança muito importante entre Davi e Jonatas. E chegou o grande dia. O segundo tema importante aqui é a realeza, o nome de Davi. Aleluia. O encontro de Davi com Mefibosete. É importante lembrar que a motivação de Davi para procurar Mefibosete não foi a condição triste de um homem aleijado. O motivo de Davi procurar Mefibosete não foi, ai, coitadinho, vou chamar ele, que judiação. Não, foi a aliança, a promessa que ele fez. Aleluia. Um homem aleijado, mas sim, o desejo de Davi era de lembrar-se da aliança que ele fez com Jonatas. Foi isso que ele fez. Esse menino sofreu um acidente com 5 anos de idade, quando seu pai e seu avô morreram no combate. Essa altura, ele tinha mais ou menos 25 anos de idade. Quanto tempo faz que você sofreu uma decepção? Quantos anos faz que você sofreu uma rejeição? Quantos anos faz que você sofreu uma perda irreparável? Mas o Senhor Deus, no lugar de Davi, está te chamando hoje para fazer uma promessa na sua vida. Davi não poderia demonstrar amor maior para Jonatas. Ele procurou um parente mais chegado de Jonatas para mostrar a sua afeição. Aleluia. Ai, mãe, eu fui esquecida por alguém. Alguém me prometeu e não cumpriu. Já faz tantos anos que passou. A decepção não é para te matar, é para te fazer crescer. Eu já passei várias decepções. Faz pouco tempo que eu passei uma. Não só eu como minha filha. Foi uma decepção terrível, tá? A decepção que eu passei foram dias que eu não me conformava. Foram dias difíceis que nós vivemos. Choramos, eu e minha filha, choramos, oramos a Deus, perguntamos por que nós tínhamos que passar por essa decepção. Foi uma decepção que doeu na alma, mas estamos de pé e Deus vai nos justificar. Aleluia. Essa decepção não nos derrubou e não vai nos derrubar, porque maior é o que está conosco. Foi uma decepção muito dolorosa. Eu não vou entrar em questão aqui, não vou citar, porque Deus sabe qual foi a decepção. De pessoas que eu não imaginava, de pessoas que eu não me esperava. Doeu na minha alma, doeu na minha filha. Minha filha ficou doente, emagreceu, não dormia, mas Jesus curou o coração dela. Graças a Deus, aleluia. E a pessoa, ou as pessoas que fizeram isso, vão se acertar com Deus no tempo dele. Não jogo maldição, não fiz oração contrária. A Bíblia manda a gente orar até pelos nossos inimigos e abençoar eles. Está tudo nas mãos de Deus. Agora, a colheita vai vir. E isso aí é algo que Deus não deixa de cobrar. Aleluia. A história é muito interessante. Aleluia. Os inimigos mataram os membros da família real. A ama que cuidava do menino recebeu a notícia do que estava acontecendo. Ela pega o garoto e sai correndo. Esconde no meio de muitas roupas, para que ninguém percebesse. E saiu correndo. Mas nisso que ela correu, a criança escapou do seu colo e machucou e aleijou os 2 pés. Houve ali uma mutilação, né? Ele perdeu a sua coordenação motora dos seus pés. Nessa correria, ela tropeçou e caiu por cima da criança. O peso dela em cima da criança, aleluia. A criança se machucou feio, aleluia. Não podia ninguém atender ele naquele momento. Era um momento de desespero, de luta, de batalha. Quando chegou a um lugar seguro, era tarde demais. O menino ficou aleijado de ambos os pés. Já não bastava ficar aleijado de um pé, eram os 2 pés. Aleluia. De um dia para o outro. Irmãos, tem coisa que machuca a gente. De um dia para o outro, de repente, esse moço perde toda a sua família. E uma outra família o adotou. Maquir. Aleluia.
Ele precisou ser adotado, morar com a família de Maquir, na cidade de Lodebar. Eram pessoas bondosas. Mesmo assim, ele sofreu muito. Outra mudança difícil, se acostumar com a perda, se acostumar com a habilidade de andar e correr. Eu não sei o que aconteceu na sua vida. Talvez não foi uma machucadura física. Talvez você não sofreu nenhuma mutilação física de um braço, de uma perna. Mas, de repente, uma situação que veio muito forte sobre você. Você perdeu a habilidade. Você perdeu o prazer da vida. Aleluia. O prazer de viver, o prazer de andar. Ele teria que passar o resto da vida dependendo de muletas. Mas nessa noite, Deus quer tirar as muletas da sua vida. Deus quer que você se ampare com Ele, se ampare na palavra. Nós não precisamos ficar como Mefibosete, igual outras crianças deficientes, que perderam pai, cresceu, teve direito à integração, educação. Ele não teve nada disso. Ele aprendeu uma profissão, se casou e teve um filho. Aleluia. Como pode? Imagina ele explicar para o filho por que ele era aleijado nos pés. Imagina esse pai, Mefibosete, ter que falar para o filho qual o motivo da sua lesão, da sua impossibilidade de andar e correr. Qual é o motivo que te paralisou? Qual foi a dor, o trauma, o medo que paralisou você? Aleluia. Na área profissional, sentimental, espiritual. Quem sabe nessa noite alguém que tinha um ministério, estava na presença de Deus, fazia a obra de Deus, e de repente passa por uma decepção. Eu já sofri várias. Essa doeu muito, porque foram pessoas do meu sangue, pessoas da minha parentela. Foi muito difícil para mim suportar isso, mas Deus me deu graça. Passei noites orando, Senhor, por quê? O que foi que eu fiz de errado para passar por isso? Hoje eu não entendo, mas amanhã eu vou entender. Deus é fiel para lembrar-se de nós. Aleluia. Ele casou-se, teve um filho, conheceu os costumes daquele lugar. Aleluia, ele teve que se adaptar com toda a diferença. Um menino que tinha sangue real, porque é muito difícil você sair de um lugar acostumado a uma vida e de repente você vai para outro lugar, há uma mudança geográfica na sua vida, e até você se acostumar com todo o processo, até você se adaptar com as pessoas, se adaptar com os costumes, com as amizades, leva um tempo. Aleluia. Provavelmente ele tinha mais ou menos 25 anos. Quando o rei mandou chamá-lo, Davi descobriu o paradeiro. Ei, Deus sabe onde você mora. Deus conhece o seu endereço, aleluia. Sabe onde é a sua dor, aleluia. Sabe qual foi a decepção. De repente você diz, missionária, eu entreguei o cargo da igreja porque eu sofri decepção com as lideranças. Eu saí da igreja porque me decepcionei com A e com B. Meu querido, se você olhar para Jesus, autor e consumador da sua fé, você não sai da presença dele, de jeito nenhum. Olha para Jesus, por quem morreu. Jesus morreu por mim e por você, aleluia. E Davi demonstrou maior bondade. Aleluia. Ele disse, olha, eu quero retribuir. Eu quero fazer algo por alguém dessa família. E Davi descobre o paradeiro. Através de Ziba. Quem sabe nessa noite, através de alguém, o seu nome será lembrado. Aleluia. Quem sabe lá no passado, lá atrás, você foi canal de bênção para alguém. E a decepção lhe magoou, como magoou a mim. Talvez você estendeu a mão para alguém lá atrás. Sofreu as consequências. E Deus está dizendo que não esqueceu de você. Aleluia. Eu sei que Deus não esqueceu de mim, nem esqueceu da minha filha. Sofremos uma decepção terrível, que marcou a nossa alma. Nós sofremos meses. Agora nós estamos curadas, graças a Deus. Não contei isso para ninguém, porque Deus sabe de todas as coisas. Mas o nosso Deus é maravilhoso. Davi descobre o paradeiro de Mefibosete, por meio de Ziba. Aleluia. E ele manda chamar. Quando Davi fugiu, aleluia, ele respondeu a pergunta de Davi. Mostra o caminho, aonde está o rapaz. Só que Ziba foi dissimulado. Ele já logo apresentou o problema dos pés de Mefibosete. Tem gente que é dissimulado. Ele foi impulsivo e disse, olha, ele está lá em Lodebar, porém, ele tem um problema nos pés.
Mas Deus te chama nessa noite para ficar de pé. Aleluia, ainda que a decepção te magoou, Deus está te chamando de pé, para ficar de pé, porque a aliança não foi quebrada. Aleluia, talvez você esperou a recompensa de alguém, talvez você pensou que alguém iria ser mais grato com você, e não foi assim que aconteceu. Mas Deus nessa hora está dizendo, eu vou dar recompensa. Fica tranquilo, porque eu tenho a recompensa. Não é o homem que vai te recompensar. Não é a mulher que vai me recompensar pelo que eu fiz. Eu fiz o que Deus mandou. Nós fizemos, eu e minha filha, o que Deus mandou. E fomos decepcionadas e traídas. Mas o Senhor vai nos recompensar. Eu tenho convicção disso. Aleluia. E o rei chama Mefibosete. O que teria passado na mente desse príncipe aleijado? Quando foi convocado, Deus está dizendo que o seu nome vai ser chamado, vai ser convocado. O teu nome vai ser lembrado por alguém, aleluia. Talvez alguém olhe para você e não vê habilidade nenhuma. Talvez alguém olhe para você com ar até de desprezo, de desdém. Não vê habilidade nenhuma. O Davi pergunta, cadê ele? E Ziba, dissimulado, diz assim, olha, ele está lá em Lodebar, mas olha, ele tem um problema nos pés. Aleluia. Mas o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus é tão grande que não precisou falar nada. O próprio Deus se lembrou. O que teria passado na mente desse rapaz? Para alguém se lembrar dele, para ser convocado, se apresente ao rei. Aleluia. Se ele acreditava que o seu avô havia dito sobre Davi, de ter ficado com medo de ser morto, mas esse havia dado ouvido às palavras do pai sobre Davi, ele deve ter se alegrado. Alguém deve ter ajudado o rapaz a chegar até o palácio, porque ele não caminhava com seus pés. Deus vai te ajudar a chegar até no palácio. Aleluia. Você não vai depender mais de muletas. Porque existem situações e vidas de pessoas que você está amparado com muletas. Os seus pés vão andar firmemente. Como disse o profeta Abacuque, eu andarei com a corça. Aleluia, os meus pés serão como os pés da corça, andarei no alto, andarei por cima. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, eu todavia me alegrarei no Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. O que passou na mente desse moço? Alguém ajudou ele a ir até o palácio, com certeza. Aleluia. O palácio onde se prostrou diante do rei Davi. Algo difícil para um homem aleijado, de ambos os pés. E reconhecer a sua indignidade. O rei chamou pelo nome e disse, olha, você vai sentar à mesa comigo. Porque Davi jamais chamaria alguém com defeito físico para sentar à mesa. Talvez os seus súditos do palácio ficaram sem entender nada. Olha, o rei Davi mandou chamar Mefibosete. E ainda disse para Ziba, você, os seus filhos e seus empregados vão trabalhar para não faltar pão na mesa todo dia, porque Mefibosete vai se sentar comigo na mesa. Aleluia, por quê? No banquete ninguém vai olhar para os teus pés. Aleluia, por isso que o salmista diz, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Quando Deus preparar um banquete para mim, um banquete para você, ninguém vai se lembrar dos teus pés aleijados. Aleluia, porque o tempo de cantar chega, pagamos o preço. Agora Deus também quer falar com alguém que talvez caiu lá atrás. Aleluia, e Satanás sempre procura mostrar o seu erro. Você caiu, você fez isso, você fez aquilo. Ah, mas a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Satanás é o acusador. Ele se apresenta todos os dias diante de Deus para mostrar as nossas falhas. Aleluia. Mas lá em Epístola de João, no capítulo 5, diz, olha, meus filhos, não pequeis, mas se pecardes, temos o advogado fiel e justo, Jesus Cristo. Oh, alguém que nos justifica. Aleluia. Davi diz assim para Ziba, você vai trabalhar, aleluia, e vai trazer pão todo dia à mesa do rei.
aleluia, porque este moço vai comer comigo à mesa. Talvez Ziba pensou, o rei vai mandar fazer lá um quartinho para ele, vai colocar uma mesinha lá nos fundos do quintal, vai colocar lá numa edícula uma mesa para ele. Não, o que Deus está preparando é melhor, aleluia. Quando chega o tempo de Deus, as coisas acontecem. Deixa eu te dizer uma coisa também, Deus está falando com alguém que precisa ser liberto do medo, ser liberto de traumas da infância, de abusos que você sofreu, de decepções, aleluia, aleluia. O que significa Mefibosete? Aleluia, tem tanto significado. Existe uma discussão acerca do nome, que seria a grafia original do nome de Mefibosete. E essa dificuldade, ela existe porque uma pequena diferença na palavra altera bastante o seu significado. Aleluia, sabemos que tem um significado sim, aleluia, Meribaal ou Mefibaal, exceto em 2 Samuel. Além da dificuldade, esse nome pode ter o seguinte significado: Baal é advogado, ou herói de Baal. Aleluia, Baal que contende, mas Deus não está preocupado com os seus nomes, não. Ou Baal, aquele que luta com dor, aquele que luta com Baal, ou aquele que despedaça Baal. Baal é o pai do engano, da mentira. Aleluia, quem vive no engano, na mentira. Deus não está perguntando qual o significado do teu nome, aleluia, mas o que eu entendo aqui que no decorrer do tempo, a transcrição do nome foi modificado, houve substituição. Isso aqui é para teólogos, pessoas entendidas, como eu não sou teóloga, aleluia, pessoas que estudam muito isso, foi modificado, e houve uma substituição no terminal Baal por Bosete, que significa vergonha, aleluia. Mas Deus quer tirar agora essa marca de vergonha na sua vida. Além disso, tudo isso Deus pode transformar no tempo de bênção. Mefibosete é traído por Ziba. Ziba lá na frente trai Mefibosete, para você ver o mau caráter que é Ziba. Mas Deus lembrou-se dele. O fato de Davi ter a iniciativa de resgatar Mefibosete nos lembra que foi Deus que resgatou nós do pecado. Estávamos separados de Deus, jogados lá em Lodebar, mas Deus prova o seu amor para conosco. Davi resgatou Mefibosete. Davi quer resgatar, aleluia, o seu nome. Deus quer resgatar o seu nome, aonde você esteve. Talvez você viveu um tempo de muita graça de Deus. Talvez você foi a pessoa que pregou a palavra de Deus, fez a obra de Deus. E um erro do passado, Deus está dizendo para alguém aqui, de um erro do passado manchou a tua história. Mas o Senhor me trouxe esta palavra hoje para te dizer que Ele tem o poder de apagar, aleluia, a mancha do teu passado. Aleluia, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. O homem acusa, o homem aponta o erro, mas o rei te chama para sair de Lodebar. O rei te chama para sair da vergonha, do medo. O rei está te chamando para você ser liberto. O rei está te chamando para você viver um novo tempo. Aleluia, Deus é maravilhoso. O rei está te chamando para perdoar o teu erro do passado. Alguém pode te falar assim: escuta, missionária, olha, aconteceu algo na minha vida, aleluia, eu não sabia, eu caí no laço do inimigo, eu caí no laço da mentira, do engano, um relacionamento errado, aleluia, eu traí a minha esposa, eu traí o meu marido. É forte, hein? Isso aqui é forte. Deus está dizendo: eu quero perdoar, eu quero oferecer o perdão e a chance de você entrar no palácio de novo, aleluia. Eu quero trazer de volta para honrar na minha casa, para viver na minha casa. Mefibosete é o milagre da restituição. Mefibosete, aleluia, é a verdadeira obra divina de Deus na vida dele. A graça divina, ela não foca os nossos defeitos, porque se Deus olhasse os meus defeitos, eu não seria missionária nem pregadora, muito menos profeta. Mas a graça de Deus me alcançou. Não sou perfeita, eu até brinco, irmãos, eu não sou o quarto homem da Trindade, eu não sou o querubim, aleluia, mas eu sei que Deus é misericordioso. Qual é o objetivo? Aleluia, é Deus esclarecendo para você o poder da graça divina, aleluia, uma aliança que ele fez. Os pés de Mefibosete foram quebrados, mas a aliança que Davi fez com Jonatas não foi quebrado. Aleluia,
A história de Mefibosete nos traz um misto de fracasso e sucesso. Linhagem real. Neto do rei Saul. Jonatas era um homem sábio. Tinha uma amizade linda com Davi. Ele viu a unção de Deus sobre Davi. Melhor amigo. Aleluia. Um trágico acidente. Quem é que não passa por isso? Algo que de repente acontece. Talvez você diga, missionária, estava indo tudo muito bem na minha vida. Estava indo tudo muito bem no meu casamento. Na minha vida espiritual. De repente eu sofro um acidente. Aleluia, quebrou os seus pés, você não consegue se firmar na presença de Deus, você não consegue caminhar mais na presença de Deus, e Deus te convida nessa noite, aleluia, para fazer uma aliança com você. Ah, se ele fosse olhar para os seus erros do passado, você não estaria assistindo essa live agora. E nem eu estaria aqui sentada fazendo essa live para você ouvir, não. A graça de Deus, a misericórdia, aleluia. O príncipe que vivia no lugar seco. O príncipe que vivia no lugar que não colhia nada. Aleluia. Após a ascensão de Davi no trono de Israel, aleluia, não se ouve mais falar em Mefibosete. Ele é levado para Lodebar. Aleluia, aleluia, lá ele vive exilado. Deus está falando com alguém que saiu da sua pátria, que saiu do lugar aonde não era para ter saído. Tem gente que está me assistindo agora, você se precipitou. Tem gente que foi para Lodebar com permissão de Deus, mas teve gente que foi para Lodebar porque quis ir com seus próprios pés, e lá você está experimentando a amargura do esquecimento. Teve gente que saiu do lugar onde estava porque não aguentou a prova, não aguentou a perseguição, não aguentou a ingratidão, não aguentou a traição. E Deus está dizendo, volta para o palácio. Eu mando te chamar essa noite, aleluia. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite, aleluia. Deus está dizendo para você nessa noite, volta para, aleluia, para Jerusalém. Vem para o palácio, mas missionário, eu caí. Eu não consigo orar mais como eu orava antes. Eu não sinto mais a graça de Deus como eu sentia antes. Deus está dizendo, eu estou chamando você. Eu me encarrego do resto, aleluia. Eu sei que tem pessoas que estão me assistindo, aleluia, que sofreu um acidente na vida espiritual, sofreu uma queda, não teve vergonha, talvez nem confessou o pecado ao seu pastor, e Deus está te chamando agora, aleluia. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Quando Jesus se deparou com aquela mulher que foi acusada de adultério, aleluia, os homens foram até o Senhor Jesus, dizendo, mestre, essa mulher foi pega em adultério, só falaram dela, e cadê o homem? Aleluia. Jesus não deu muita importância, aleluia. Jesus estava escrevendo na terra e continuou. Ele levanta a cabeça e diz assim, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aleluia. Cuidado com as pedras. Abaracaia subnerébia. Aleluia. Aleluia. Não atire pedras, porque elas podem voltar para você. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem gente que está com os pés quebrados, não consegue se firmar na presença de Deus, e Satanás tem aproveitado essa deixa colocada no seu ouvido, que você não presta mais para nada, que você foi esquecido, que ninguém lembra de você. É mentira do diabo. Jesus lembrou de você, aleluia, essa noite. Aleluia, aleluia. Olha, se você continuar falando, não me sinto capaz, missionário, eu vou morrer. Há poder nas suas palavras. É isso que o diabo quer ouvir. Mas Deus está te chamando para você se levantar. Mas eu vou de moleta, não tem problema. Vai sentar na mesa comigo. Vai cultuar na minha casa. Vai adorar o meu nome. Vem com muleta. Lá dentro, você não vai precisar de muleta. Eu vou te libertar. Eu vou quebrar esse jugo sobre a sua vida. Tem gente nessa noite que entrou nessa live com a direção de Deus. Foi Deus que te convidou a você entrar para ouvir essa palavra, porque a aliança que ele tem com você não foi quebrada, ela está de pé. Basta que você aceite o que Deus está falando. Aleluia. Que eu acho lindo. O tempo passa. Toda promessa tem um tempo para cumprir.
Tem uma promessa na minha vida que eu estou há 28 anos esperando. Pensa que é fácil? Pensa que é fácil? Às vezes eu falo, Deus, eu profetizei para a irmã fulana, já cumpriu. E na minha vida não aconteceu. Mas eu estou de pé. Eu estou de pé. Eu estou de pé. Porque, irmã, nós estamos vivendo um tempo em que o diabo tem feito de tudo para tirar as pessoas da igreja. Ai, me entristeci com a irmã Maria. Me entristeci com a regente. Cuidado, está quebrando os seus pés. Me entristeci com a líder. Me entristeci com o meu pastor. Me entristeci com o presbítero tal. Me entristeci com a dirigente do ciclo de oração. Ei, escuta. Somos seres humanos. Vamos separar as coisas? Quando alguém vem com uma palavra querendo me alfinetar, eu digo, ei, para. Eu sou ser humano. Separa a Cristina profeta, a Cristina pregadora. Eu sou ser humano. E como ser humano, eu posso errar. Não devo. Mas eu posso cometer erro. Eu posso cometer. Ao ponto que eu também tenho que reconhecer que eu errei. Aleluia. O tempo passou para o Mefibosete. Cresceu no deserto de Lodebar. Longe de tudo que era direito dele. Até que chegou o tempo de Deus e Davi se lembrou da aliança que havia feito com Jonatas. Observe as palavras de Davi. Ele usa o mesmo termo para graça e honra, benevolência, e disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Ziba responde, sim, há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Ele nem esperou o rei ver ele. Ele achou que ele falando isso, o rei ia deixar ele de lado. Se enganou. Manda ele buscar. Tem gente que não acredita que você vai se levantar. Ziba fez questão de mostrar o defeito de Mefibosete. Fulano caiu. Voltou a beber, voltou a fumar, prostituiu, voltou a usar droga, caiu. Sempre vai ter um Ziba. Sempre vai ter um Ziba. O casamento, sempre alguém vai dizer assim, não tem jeito, esse homem não presta, esse homem não vale nada. Mas Deus está te chamando para você lutar. Ainda que seja com os pés aleijados. Ainda que seja com muleta. Se apoie na palavra de Deus. Se apoie. O tempo chegou. E o rei usa de benevolência. Enquanto Davi intenciona honrar Mefibosete, o mal intencionado Ziba, sempre vai ter alguém mal intencionado, que havia se apossado das terras. Ele cuidava das terras de Mefibosete com outras intenções. Você acha que o rei um dia vai buscar Mefibosete? Vai nada, essas terras aqui vai ser minha. Já estava de olho na terra. Mas o que é teu, ninguém tira. O que Deus reservou para mim, não vai ter Ziba que vai tirar o meu direito. Somos filhos do rei. Aleluia. Ziba tinha apossado da terra do príncipe. E ele aponta o defeito de Mefibosete. Ele queria impedir de Davi abençoar Mefibosete. Eu conheço o rei. Ele vai querer trazer esse aleijado aqui para o palácio. Ele tentou impedir. Mas agindo Deus, quem é que impede? Isso recorda situações do cotidiano. Isso recorda situações que você vem passando ou já passou. Aí vem o momento do deserto para a mesa. Oh, glória a Deus. Existem pessoas que são mal intencionadas. Ziba não nega a existência, mas faz questão de apresentar o defeito do jovem Mefibosete. E ele sabia, pela lógica humana, que uma pessoa com defeito físico não poderia entrar no palácio. Mas Deus quebra protocolo. Deus muda a lei se precisar. Aleluia. Ele sabia, pelas regras, aleluia, da monarquia, que jamais o aleijado iria ir para o palácio. Mas Deus é o Deus que vem, quebrou esse tabu. Aleluia. Mandou chamar. Jesus veio para quem? Para os doentes, para os enfermos. Jesus veio para você, veio por mim, veio por nós.
Aleluia. Jesus não veio para os que estão com saúde, desfrutando o maior momento de saúde. Ele veio para os doentes, para os arrebentados, para os paralíticos. Aleluia. E Ziba achou que o rei não ia dar importância, que o rei não ia chamar esse moço para entrar no palácio. Só não sabia que havia um selo real na vida de Mefibosete. Aleluia, o pacto da promessa. Nós somos o selo real da promessa de Deus. Quando Deus falou com Abraão, que através dele todas as famílias seriam benditas do Senhor. Alebás. A surpresa vai bater na porta. Alabás. Oribaracácia. A surpresa vai bater na porta. Aleluia. Hoje talvez não bate na sua porta, vem pelo WhatsApp, vem pelo e-mail. Alguém vai bater na sua porta. Quando os guardas bateram na porta de Mefibosete, Lodebar, deve ter sido para ele o dia do juízo, pois sabia que a sua vida estava em risco. E como não podia correr risco, deve ter pensado, chegou meu fim. Oh glória, oh glória. O milagre vai bater na minha porta e na sua porta. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Ziba, mal intencionado, ficará envergonhado e saberá que Deus cumpre promessa. Aleluias. Aleluias, glorifique ao Senhor do outro lado aí. Levante a sua mão e glorifique. Manda o teu glória para o céu agora. Porque o milagre vai bater na porta. Labraia, Suribalacai. A surpresa vai chegar à sua porta. Irmã, mas já faz muitos anos. Deus me prometeu faz muito. Eu também estou esperando há 28 anos. Vai bater na minha porta sim. O rei vai me mandar me chamar, vai mandar a carruagem me buscar aqui na minha porta e vai dizer, vamos, missionária Cristina, vamos até o palácio, o rei quer te ver. Oh, glória! Eu profetizo isso em nome de Jesus, porque o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. Que coisa linda! Quando eles batem na porta, ele pensou, é meu fim. Aleluia, ele sabe o nosso endereço, ele sabe o seu CPF, o CEP, tem gente aí, eu também, vamos mudar de CEP, que é o código de endereçamento postal. Aleluia, vai mudar o CEP da tua casa, vai mudar a rua do bairro onde você mora. Aleluia, ele sabe o nosso endereço. Quando bate a nossa porta, não é para nos punir, é para usar de benevolência, de misericórdia, manifestar a sua graça, a sua misericórdia. Naquele dia, olha aquele dia marcante, vai ter aquele dia marcante na minha vida e na sua vida. Eu estou profetizando para mim também, vai chegar este dia marcante. Aleluia. Aleluia, em que a carruagem do rei parou na porta. Imagina os vizinhos todos olhando. Aleluia, entrou na carruagem real para dar adeus àquele lugar triste. Aleluia, entrou na carruagem, aleluia, ao lugar de anonimato. Ele deixou o adeus. Aleluia, Deus não se esquece da aliança eterna feita com o filho ao nosso respeito. Quando a visão do rei prevalece. Mefibosete era conhecido por nome de Meribá Baal, ou Merbi, significa lutador e Baal. É uma palavra em hebraico que significa senhor lorde, marido ou dono. A visão que Jonatas tinha para o futuro de seu filho era que, como um príncipe dele, se tornasse o lutador do Senhor. Esta seria a tradução mais correta para Merib Baal. Era comum entre os israelitas, sim, dar um nome que representasse o caráter da pessoa. E algum desses nomes eram também colocados após a morte, representando os seus feitos. Podemos destacar aqui 4 visões importantes sobre a vida de Mefibosete. Primeiro, Jonatas via o seu filho como lutador do Senhor. Segundo, Ziba via como aleijado, impedido de entrar na presença do rei. Terceiro, ele se via como um cão morto. Quarto, Davi viu ele como um príncipe. Olha só a visão do rei, a quem deveria honrar e restituir. Aleluia. Ele disse, olha, os humilhados
Aquele que se humilha, Deus exalta. Trabalhar, aliás, nessa terra aí, tu e os teus filhos e teus servos. E os frutos que você colher, aleluia, os frutos. Por isso, irmãos, que a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós plantamos. Tem gente que não vai ter uma boa colheita, infelizmente. Tem gente que não vai ter boa colheita porque plantou coisa ruim. Mas quem plantou coisa boa vai vir, aleluia, a restituição. Trabalhar, aliás, por a terra, tu, os teus filhos e os teus servos, para que não falte nada à mesa. E o moço Mefibosete vai ser tratado como filho. O teu Senhor comerá com ele. Aleluia. Ziba, que tanto apontou o defeito, agora foi destituído da função. Se Deus tiver que tirar alguém que está no seu lugar, porque fez de tudo para puxar o seu tapete, vou usar uma linguagem normal, Deus vai destituir do cargo. Aleluia, 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 aleluia. Mas, aleluia, certamente chegará Ziba. É um tipo de Satanás. Ziba é um tipo de demônio que rouba a alegria, que quer envergonhar, quer se apossar daquilo que você tem. Aleluia. Ele terá que devolver tudo o que Deus deu para você. Te honrar. Ele deverá devolver tudo o que nos roubou, com juros e correções. E ainda nos verá sentado à mesa do rei. Tem restituição financeira para alguém. Deus diz que vai devolver o valor que é devido na sua mão. Aleluia. Talvez uma causa na justiça. Talvez, aleluia, você requereu o seu direito. Se você plantou coisas boas, você vai colher. Jerusalém é o lugar dos príncipes de Deus. A vida de Mefibosete vai de um extremo ao outro. Ele começa no deserto, na sequidão e no anonimato, e termina no palácio. Sentado no palácio real, assentado à mesa do rei. A graça divina te alcançou. Talvez antes você não tinha esse direito. Hoje você senta no lugar de príncipes e princesas na casa do Senhor. A graça divina é assim. Ela tem o poder de nos transportar, de nos elevar de uma posição a outra. O que significa Mefibosete para você esses dias? Mefibosete era um príncipe, tinha direitos, mas estava no deserto, no lugar escuro, com medo, sem nada. Ele tipifica os filhos que o rei está à procura, para honrar. Deus está procurando pessoas para mudar a vida essa noite. Deus está procurando pessoas que talvez estejam nos assistindo, que se afastou do palácio, por causa do defeito dos pés, por causa de um erro, por causa de um deslize teu. Quem sabe você se afastou do palácio, e Deus está procurando você hoje, para trazer você de volta. Quem vive a mais da sociedade, não desfruta da mesa do rei. Ah, irmão, eu posso até voltar para a igreja, mas para aquela igreja onde eu saí, não. Não importa, vá para a casa do Senhor, vai servir ao Senhor. Mefibosete representa, aleluia, os filhos que nunca estiveram face a face com Deus, que nunca estiveram face a face com o rei. Deus está falando de um tempo de intimidade. Agora aqui o bicho vai pegar. Deus fala, corrige, ama. Deus está chamando os crentes que não têm intimidade com Deus. Mefibosete não tinha intimidade com o rei. Aleluia. Deus está chamando para ficar face a face com ele, para ter intimidade com ele. Aquele que nunca come pão diariamente. Tem gente, vou falar, tá? Que um dia ele vai na igreja ali buscar uma revelação, outro dia ele vai na outra igreja buscar uma outra revelação, amanhã ele vai na outra igreja porque tem profecia, depois da manhã ele vai na outra igreja porque tem revelação. Para com isso. Para de ficar pegando migalha. Deus está te chamando para comer do pão da mesa. Mefibosete representa também crentes que não têm intimidade com Deus, não tem intimidade com a palavra, só fica atrás de quem revela, de quem profetiza. Ei, é para você mesmo. Eu não vim aqui alisar a cabeça de ninguém, não. Falei da bênção, agora vou corrigir dentro da palavra. Para de ser Mefibosete. Alá, labacai, adarai, amandaracai. Deus está dizendo, Mefibosete, filhos que ficam de um lado para o outro, 6 meses congrega lá, 8 meses congrega do outro lado, não para em lugar nenhum. Aleluia. Deus está dizendo, eu quero você comendo pão todo dia.
Alguns provam um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Aleluia, aleluia. Isso fala de um tempo, da revelação da escassez, todos os dias. Tem gente que está vivendo a escassez espiritual, fica atrás do pão para lá e para cá. Deus está te chamando para sentar à mesa, comer pão com ele. Quando as trombetas do palácio anunciavam a chegada de Mefibosete, toda a casa do rei poderia se perguntar por que o rei quebrou o protocolo e deixa um deficiente entrar no palácio e se sentar à mesa, aleluia. Deus está dizendo, eu não quero que você permaneça nessa sequidão, eu não quero que você continue em Lodebar, nesse pasto seco, nessa vida espiritual seca, não come pão, está vivendo de migalhas, para com isso, a igreja está sendo chacoalhada, estamos vivendo tempos difíceis, aquele que não tiver na presença de Deus não vai aguentar as provações, a colheita continua e Deus vai guardar muitos na eternidade. Deus está te chamando para vir para Jerusalém, para comer do pão. Para de ficar de migalha em migalha. Entra, senta à mesa, come. Para de viver em Lodebar, mendigando, se fazendo de vítima, se vitimizando. Aleluia. Liga para um, liga para outro. Irmãos, temos que orar um pelos outros, sim. Mas tem gente que todo dia liga para alguém para orar por ele. Mas ele não quer orar, não quer pagar preço. Aleluia. Fica aí assistindo a Fazenda, depois assiste Big Brother, assiste futebol à noite na Globo e não tá nem aí para orar. Ei, para com isso, para de viver em Lodebar. Deus está te chamando para viver o melhor de Deus. Alabácia, fica só pedindo oração para um e para outro. Tem crente que não quer saber. Eu vou procurar um profeta. O negócio dele é carregar profeta no chaveirinho. Não sou chaveirinho de ninguém, não. Não sou e não você. Oro por todo mundo. Todo dia eu pego meu celular. São 200, 300 mensagens que eu recebo por dia. Vocês não têm noção. Nos 3 Instagram, nos 2 Facebook. Missionário, ore por mim. No WhatsApp, eu tenho 2 WhatsApp. Aleluia. Um é pessoal, outro é só para agenda. Todo dia eu recebo pedido de oração. Agora eu pergunto, você está orando? Ou está andando de muleta? Você quer ficar em Lodebar? Ou quer comer pão na mesa do rei? Estou perguntando, porque tem gente assim. A missionária é brava. Não, é a autoridade de Deus. Não sou brava, sou tranquila. Tem gente que quer viver em Lodebar, mendigando. Quer viver de muleta. Deus está dizendo assim, ei, eu sei o seu defeito, eu sei o seu problema. Não consegue ler um versículo da palavra de Deus por dia. Mas não sai de frente das novelas. Não sai de frente das fazendas. Ei, vem para Jerusalém, para sentar na mesa. Lodebar é lugar de provações. E Deus quer lembrar de você, está lembrando de você. Ele quer te tirar de Lodebar. Ele não quer que você fique comendo capim seco aqui e acolá, não. Nada está bom para ele. Se alguém orar por ele e não trouxer uma revelação, eu passo por isso. Deus não te deu nada, missionária. Olha, não leva para casa. Entrega, eu vou entregar o quê? O que Deus não mandou entregar? Não. Tem gente, tem crente, eu estou falando com crente. Tem crente que está roubando o Wi-Fi do outro crente. Eu não estou falando Wi-Fi internet, Wi-Fi espiritual. Pegando carona. Passa o seu Wi-Fi para mim. Quando eu tenho problema com o meu Wi-Fi aqui, de vez em quando dá uns problemas, minha vizinha aqui em cima me ajuda. Estou falando Wi-Fi e internet. Agora tem gente da vida espiritual que vive pedindo Wi-Fi dos outros. E aí? Como é que você vai se conectar com Deus? Tem uma hora que a rede fica carregada. Deus está falando. Chega de viver em Lodebar, mendigando. A carruagem quer bater na sua porta, te levar para o palácio. Mefibosete era filho de um rei que vivia num lugar oscuro, num lugar sem nada. Só que está no tempo de você sair de Lodebar, sair do anonimato. Deus quer te honrar. Aleluia.
Deus está esperando, buscando esses filhos hoje. Se alguém nessa noite que está me ouvindo quer retornar para a casa do Pai, é essa a oportunidade. Sofreu uma queda no meio de uma situação brusca, sem pai, sem herança. Quem sabe você tem fugido, Deus está dizendo, vem, eu estou te buscando para viver no palácio comigo. Eu não quero deixar você do lado de fora. Eu não quero deixar você em Lodebar, eu quero usar de graça e misericórdia. Deus está dizendo para você, ei, você se acostumou com essas andanças aleijadas. Você diz, eu sou incapaz, eu sou inválido. Aleluia, você auto se denomina um coitadinho. Mas Deus está chamando aqui, hoje as empresas fazem inclusão, as empresas têm o direito, o dever de chamar pessoas com deficiência para trabalhar, e Deus está te chamando. São pessoas, alá, mandarás, aleluia, ele se sentiu inválido. Hoje não usa mais essa palavra, hoje é deficiência. A palavra hoje é deficiência, aleluia. E Deus quer te incluir, aleluia, porque na igreja tem inclusão dos deficientes espirituais, aleluia. Não se sinta excluído da sociedade, da igreja, porque talvez você não tenha uma voz bonita, talvez você não pregue bonito. Eu não prego bonito, eu prego o que Deus manda, eu não sei pregar. Jesus está te chamando hoje, vem, tem lugar para você na mesa, vem, alamandovarácia. Ore calabras. Se você caiu lá atrás e Satanás, que é o Ziba, está apontando o teu erro, você diga para ele aqui, ó, Satanás, eu caí sim, mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Ore camanaraiassé. Deus está te chamando, vem, eu quero operar na sua vida, na saúde física, na mental. Eu quero abrir portas essa noite. Deus vai tirar crentes de Lodebar, de viver de favor dos outros, morar de favor dos outros. Deus vai te dar um lugar à mesa lá no palácio. Aleluia. Eu sempre digo, irmãos, Deus não manda luta sem que você suporte. Não adianta você ficar falando que não aguenta mais, porque quando Deus vê que você não aguenta mais, ele vem te dar escape. É a Bíblia quem diz. Aleluia. Quanto você ficar, não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais, vai aumentando a prova. Senhor, me dá graça, Senhor, me dá graça. Senhor, a tua graça é minha força, o Senhor é minha força. Aleluia. Deus está provando o crente mesmo, que ele falou que ia provar na fornalha. Que Deus, em quem você está confiando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus está chamando os deficientes espirituais essa noite, que estão vivendo de favor, vivendo no passo seco. Vem que hoje eu tenho banquete na mesa, eu tenho pão preparado, eu tenho vestes diferentes, eu tenho, aleluia, festa, eu tenho banquete, eu tenho melhor para você, vem. Mas missionário, olha, eu tenho vergonha do meu erro. Não, Jesus te purifica, o sangue dele, aleluia, te purifica de todo pecado. Irmãos, vamos orar por nossas crianças. Tome cuidado com seus netos, com seus filhos. Cuidado com o que as escolas querem fazer com seus filhos, mãe, pai. Olhem na cabeça dos seus filhos antes de ir para a escola. Eu estou dando um recado de Deus para os seus filhos hoje. Mãe, pai, tia, avó, pega a criança onde sair de casa. Aleluia, colocou o uniforme, pega a criança na mão e ore, coloque a mão, diga: Jesus, guarda o meu filho, guarda o meu neto, guarda o meu sobrinho, em nome de Jesus, e toda a cilada do inimigo. Ele tudo pode, e quem vai dar a última palavra é Deus. Nós precisamos ter a nossa visão aberta, aleluia.
Aleluia, louvado e agradecido é o teu nome. Irmãos, vamos entender, a igreja tem um papel fundamental. A igreja tem que ter posicionamento. O crente tem que ter posicionamento. Eu não vou falar aqui de partido político, não, porque eu já tenho a minha opinião e não vou mudar. Mas Deus precisa abrir os olhos de muitos crentes. Irmãos, muitos crentes estão cegos, deficientes espirituais. Infelizmente, aleluia, mas eu já me posicionei. Eu quero um Brasil diferente. Eu quero aleluia, alguém que valorize a família. Mas tem crente abrindo a boca e falando que não deve. Vamos ter cuidado, porque você pode ir para Lodebar sem querer. Você pode parar em Lodebar querendo ou não. Então venha, fica no palácio, ouça o conselho de Deus, ore pelas nossas crianças, ore pela nação de Israel. Dias difíceis, cuide dos seus filhos, mãe, pai, tia, avó. Ore na cabeça dos seus pequenos, antes de ir para a aula. Essa semana agora é terrível, irmãos. Quantos trabalhos, oferendas e bruxaria, mas o sangue de Jesus te cubra. Que o Rei dos Reis e Senhor do Senhor reine na tua casa, reine na tua família, reine na tua vida. Deixa entrar o Rei da Glória. Convide o Rei da Glória essa noite. Ele vem vindo aí. Ele quer tirar crente de Lodebar, crente que quer viver em Lodebar no passo seco, não lê mais a Bíblia, não ora mais. Eita, acorda, crente, acorda que o perigo está na porta. Jesus quer bater na porta de crente para trazer de volta. E se nessa noite alguém que está do lado aí quer voltar para Jesus, manda um recado aí que nós vamos orar. Pega essa palavra aí, pega essa palavra. O tempo de Lodebar acabou. Dê adeus a Lodebar. Vem na carruagem do rei. Vem. Aleluia, aleluia, vem. Quem quer entregar sua vida para Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deixa o recado aí. Nós vamos orar no final dessa ministração em nome de Jesus. Abençoar a tua casa. Alguém que está enfermo aí. Alemanha, pegue um copo de água aí, vamos orar. E você vai beber e Jesus vai te curar. Não sou ensinada a fazer isso, mas Deus mandou. Aleluia, Jesus quer curar crente. O medo, o espírito do medo, síndrome do pânico, ansiedade. Em nome de Jesus, bate em retirada. Aleluia. Deus está chamando. A chamada de Deus para Mefibosete. Aleluia. A chamada específica para alguém. Deus está dizendo, vem enquanto a porta da graça está aberta. Não importa o que aconteceu com você. Não importa o que está acontecendo. Jesus chega e te chama para ir ao palácio. O Espírito Santo está te chamando. Volte para Jesus. Volte para Jesus. Você quer tudo que Deus tem para você? Ele está te oferecendo palavra, oração, vida consagrada, vida conectada no céu. Venha para Jesus. Aleluia. Vamos orar para os nossos irmãos do norte, no sul, no leste, no oeste, no Iapoque e Oxuí. Jesus está te chamando. Venha logo. Aleluia. Volte para Jesus hoje. Faça uma aliança com Ele. Os seus pés foram quebrados, mas a aliança que Deus tem com você não foi quebrada. Vem para Jesus, que Deus vai fazer uma grande obra. O Senhor tem vitória para crente. Tem crente que vai dormir numa casa, acordar na outra. Até hoje, estamos recebendo testemunho daquela live que eu mandei todo mundo pegar as carteiras, as bolsas. Gente contando vitória. Glória a Jesus. Mande o seu testemunho. Compartilhe essa live. Convide pessoas para se inscrever no canal Mulheres de Fé. Tem sido bênção para a tua vida. Jesus está dizendo aqui, olha, eu não quero crente como Mefibosete, que se acostumou com Lodebar. Eu quero crente que venha para o palácio. Amém? Vamos orar. Amém? Aleluia. Volta para Jesus. Isso mesmo. É hoje, é agora. Fique de mão erguida aí que nós vamos orar. E o Senhor vai te visitar. Peça a Deus renovo. Tem crente que nunca mais sentiu a presença de Deus. Está comendo pasto seco. Não dá mais glória a Deus, não chora na presença de Deus, não sente nada. Vai para a igreja e volta pior do que entrou. Jesus está chamando você essa noite para você sentir a presença dele, ser renovado. É dia da sua bênção, da sua vitória. Quem aceitou a Jesus, aceite. E quem quer voltar para Jesus, manda o seu recado aí. Que a irmã Renata, o irmão Gil e a Renata vão passar para mim as pessoas que aceitaram a Jesus. Levante as suas mãos comigo agora. O céu está em movimento. Tu crê? O céu está em movimento. Aquela pessoa que está no hospital,
essa criança enferma, esse parente teu, coloca o nome dele agora. Apresenta ele de mãos erguidas, vamos agora clamar ao Senhor. Você que está voltando para Jesus, seja bem-vinda. Você que quer aceitar Jesus, entregue o teu caminho ao Senhor. Então, deixa o seu like aí. Deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo que é bênção de Deus. Eu estou de mãos erguidas para abençoar a tua casa, a tua família, ao cliente querido que está na UTI. Talvez o médico já desenganou. Eu recebi muitos pedidos de orações hoje de pessoas enfermas e vamos apresentar ao Senhor. Maravilhoso Deus e poderoso Pai. Na tua presença estamos agora, após o encerramento dessa ministração. Exaltado seja o teu nome e te adoramos, ó Rei dos Reis. Porque um dia o Senhor se lembrou de nós e mandou nos chamar. Neste momento, Pai, eu ergo as minhas mãos para apresentar cada pedido que foi solicitado através dessa live. Cada família, casamento que seja restaurado. Esse casamento, Pai, que está sendo destruído, seja restituído agora. Pai, este parente que está enfermo, este ente querido que está no hospital, na UTI, no pronto-socorro, vai agora lá, Senhor, levanta desse leito. Pai, esta pessoa que está desempregada e precisa de uma porta de emprego, abre, Senhor. Esta causa que está na justiça, INSS, Senhor, aposentadoria parada, move os céus essa noite. O céu está trabalhando, a bênção vai bater na porta, assim como Davi mandou chamar Mefibosete lá em Lodebar, com a carruagem. Oh, Espírito Santo, eu sei que Deus vai abençoar muito crente. Eu tenho certeza que esta live falou muito aos corações, e essas vidas que estão retornando para ti, Senhor, escreva os seus nomes, renove os seus nomes no livro da vida, perdoe seus pecados, dê força para continuar. Este crente que não está orando, levanta agora. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo esta casa, esta família, as nossas crianças, Pai, guarda as nossas crianças, livra de toda sede maligno, Pai, em nome de Jesus. A enfermidade deste corpo, eu digo agora, sai em nome de Jesus, Pai. Derrama a tua bênção e a tua vitória a cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Pode dizer amém aí, crente? Tem glória aí? Eita, deixa eu dizer uma coisa. Nessa oração, eu via o número 11. O número 11. Pode ser 11 dias, daqui 11 semanas, pode ser um mês 11. Eu estou esperando, eu sou do mês 11. Pode ser 11 horas. Deus mostrou o número 11. Eu tomo posse, Jeová. Pode ser 11 horas, 11 dias, 11 meses, 11 semanas. Ou pode ser também dia 11 do próximo mês. Grave e manda o seu testemunho. Anuncie, compartilhe, porque é vitória para a sua vida. O tempo de Lodebar está acabando. É tempo de você entrar no palácio, sentar à mesa do rei. A enfermidade, o espírito do medo, todo síndrome do pânico, eu repreendo agora em nome de Jesus. Se inscrevam no canal, é muito importante. Você vai estar nos ajudando a divulgar. Essas lives têm chegado em vários lugares. E a gente, vocês que querem receber uma palavra todo dia, a irmã Renata, eu sempre troco a irmã Renata e o Gil, vai mandar uma mensagem fracionada, um texto da mensagem, para você se alimentar da palavra. Saia de Lodebar, venha comer na mesa do rei. É tempo de se alimentar do melhor, porque o Senhor está esperando você sentar-se à mesa. A mesa está farta, falta você se levantar e vir para comer do bom, do melhor. Deus abençoe a todos. Semana que vem tem mais live ao vivo em nome do Senhor Jesus. Se Deus é por nós, grite aí. Quem será contra nós? Mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor é o meu pastor, é o teu pastor, é o nosso pastor e nada que faltará. Tem banquete esperando a gente. Um beijo a todos. Shalom Adonai. Durmam todos na paz do Senhor. Muito obrigada.